e hoje eu tô aqui no centro de São Paulo de patinete. Praticamente anoitecendo, na verdade anoitecendo como vocês estão vendo, e as imagens ficam espetaculares. Muita luz, começa a iluminação pública, fica muito louco mesmo. E nesse vídeo eu vou em direção ao cruzamento da São João com a Avenida Ipiranga, lá que tem um projeto de ser a Times Square de São Paulo, na Paulista também. Está sendo falado muito sobre esse assunto, por isso mesmo que eu vou até lá para mostrar neste canal. Vamos ver o que vai acontecer e ficam registradas as imagens de como era e de como será se as coisas acontecerem. Nós sabemos que no Brasil tudo é incerto, é ou não é, não é ou é, a realidade é a realidade. Mas olha as luzes aqui, fica fantástico mesmo. A estética, eu sou encantado com a estética da noite, do entardecer. E eu vou pegar a noite também. Aliás, eu estou indo em direção, depois de mostrar ali o cruzamento da São João com a Ipiranga, que eu sempre falo, é o cruzamento mais famoso do Brasil. Não somente de São Paulo, mas do Brasil. E eu vou passar também num local extremamente iluminado, quiçá de noite, um dos mais iluminados, que é a Liberdade. E de patinete dá para percorrer um percurso muito mais longo num menor espaço de tempo. Então fica bem bacana de patinete. E parece que eu estou voando, né? É muito louco, muito top. E olha a Avenida São João aqui, descendo aqui de patinete, como fica espetacular. E eu tenho muita experiência de caminhar aqui na São João. Como mudaram as coisas mesmo. Como o clima, de fato, quem está falando é quem tem experiência nessa caminhada. E que tem mostrado isso em muitos vídeos. O clima ele está menos tenso, muito menos. É claro que tem aquela frase que eu sempre digo: cada dia, cada noite é cada noite. Nós estamos aqui num início de noite de domingo. Então, essa parada que eu falo cada dia, cada noite, tem muito sentido. Quem caminha na noite sabe muito bem disso. Quem caminha pelo centro de São Paulo sabe muito bem. E olha o Banespão como ficou com uma aparência incrível mesmo de noite aqui no anoitecer. Muito louco mesmo. Por isso mesmo que eu fiz esse percurso aqui, porque o cenário fica fantástico mesmo. E o Banespão, né, que é inspirado ali no Empire State de Nova York. Tem muita documentação farta que mostra isso, e ele tem uma aparência mesmo similar. Numa época, quando foi construído o Banespão, São Paulo crescia assim, a ritmo frenético mesmo, e ainda cresce, mas muito longe daqueles anos, vamos chamar de dourados. Aqui o Vale do Anhangabaú, que também sofre mudanças históricas constantes. Mirante do Vale ao fundo, que é um símbolo também de uma época de grande crescimento da cidade de São Paulo. Foi por muitas décadas o prédio mais alto da cidade. E o Vale do Anhangabaú, né? Sempre quando eu faço vídeo, sempre tem uma polêmica. Muita gente fala o que fizeram com o Vale do Anhangabaú e tal. Eu mesmo já passei aqui em muitos anos atrás, década passada, e tinha muitas escadarias, né?
E essa cena de skate sempre teve aqui e eu acho muito louco. Aliás, eu já vi, tem skatistas muito bons, né? Em São Paulo. No Brasil, né? O Mineirinho aí, o Bob Burns. Nossa, eu não vou falar o sobrenome aqui porque vão falar, você tá falando errado. O Bob. E tem também, né, o Mineirinho. Os caras são muito bons. E sempre tem uma cena aqui da rapaziada andando de skate. E é um cenário bem legal. E de patinete também, né? De patinete também. E falando novamente desse ponto. Novamente. A atmosfera, ela tá bem mais tranquila em relação aos anos anteriores. Aliás, eu tenho uma experiência aqui que eu peguei aqui uma vez, estava uma grande feira do rolo aqui. Aqui, ó, tava uma feira do rolo. Eu vivi, eu sei, eu passei no meio e o centro de São Paulo tava, cara, nada contra aí, feira do rolo, mas estava virando uma feira do rolo, muitas ruas. A realidade é a realidade. Essa frase que eu cunhei, que é um bordão aqui do canal, é a pura verdade. A realidade é a realidade. Até é redundante, né? E necessário nos dias de hoje que as narrativas substituíram a realidade. A realidade é a realidade. Fica muito louco. Eu fiz um retorno aqui para mostrar porque as imagens ficaram muito tops. Falei, cara, eu tenho que fazer um retorno aqui porque ficou muito top mesmo. O Cine Olido, eu gosto dessas cores. Tem uma aparência punk, um cyberpunk realmente muito diferente ali quando se pensa em cyberpunk, né? Se pensa ali no cenário do Japão, de Tóquio, das grandes cidades asiáticas principalmente. Mas São Paulo tem um cenário assim, punk, cyberpunk, e assim, num certo, né? Não dá. Realmente assim. É um contraste, né? Eu ia falar. Tem um cenário de muito contraste, assim. De muito contraste. De muita riqueza e de pobreza também. Um cenário, assim, de que a sociedade paulistana, ela é muito desigual, diferentemente, né, da sociedade ali do Japão, que tem desigualdade econômica. Mas um ponto interessante, a sociedade, ela tem uma unidade, ou seja, ela participa das mesmas coisas. Ou seja, eu acredito que um cara classe média ali, japonês, ele participa de locais que vão à classe alta. Em São Paulo é muito diferente, né? Quem participa de um clube aí paulistano, o cara classe média não vai, não é classe baixa, classe média não vai, é só para alta elite. Falei um pouco desse assunto por causa que o cenário cyberpunk, né, tem uma temática aí, cyberpunk, que eu acho muito interessante. Aliás, eu sou um aficionado por Matrix, muito mais do que outros filmes aí com a temática cyberpunk, muito mais do que Blade Runner, né? Muito mais. Matrix para mim é o ápice, né, dessa temática, baseado ali no livro, né, Neuromancer. Acho muito louco. Antes de conhecer o livro Neuromancer, Matrix, a primeira vez que eu vi, eu já fiquei aficionado mesmo. Eu tenho até um Funko. Eu tenho um Funko do Neo. Eu tenho um Funko. Aqueles bonequinhos. Olha que fantástico aqui. O viaduto Santa Efigênia. Histórico. E foi feita também uma série que tem também aspecto cyberpunk. Foi feita a série aqui. Tem aspecto cyberpunk, o Black Mirror. E tem cada capítulo uma temática diferente. Foi feita uma temática aqui em São Paulo, muito louca. Muito louca, recomendo que assistam. Até esqueci o nome. Quem lembrar ou assistiu, deixa nos comentários. E o cenário aqui, eu sempre falo assim, a minha experiência aqui que eu tenho
no viaduto Santa Efigênia, que é como se eu entrasse mentalmente, viajando mentalmente, uma viagem em outro mundo, as luminárias assim, tipo castiçais, uma viagem pessoal minha. Eu gosto de pensar assim. Às vezes eu tô andando sozinho e eu começo a refletir, viajar. Esse é o poder da mente humana, né? De viajar. Os romancistas, né? Os ficção científica, né? Matrix tem ali uma analogia com questões da realidade, mas também tem uma parada, né? É ficção científica. Eu acho muito louco esses assuntos. E essa conversa aqui é tipo uma conversa, um devaneio, né? Mistura aqui a realidade com a ficção. Eu acho muito louco. Na verdade, eu penso assim que esse a grande o tesouro humano, é a mente e aquilo que que nós podemos fazer mentalmente, né? Viajar, escrever, romancear. O que seria a vida se a gente não romanceasse um pouco, né? Porque a vida é dura. A vida é dura. E outro ponto aqui, já que eu falei nessa parada de romancear a vida. Eu ando aqui, tem muita gente, nossa, que louco, que da hora, tal. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você que pensa assim. Quando você vem aqui, não vê nos vídeos, não é tão romântico assim. Assim é a experiência humana. Assim é a mente humana e assim somos nós, seres humanos. A gente vê, é tipo quando se faz uma viagem para o exterior. Tem até a síndrome de Paris. Isso que eu estou falando aqui é experiencial. Não é uma parada de viagem. Aqui é uma mistura, né? Viagem com realidade. Essa conversa. Mas assim, é muito real. Tem até a síndrome de Paris. Japoneses, eles romanceiam. Eles romanceiam Paris. E tem uma síndrome de Paris que quando eles vão lá, eles ficam decepcionados, muitos deles. Porque eles veem que não é como a mente deles imagina. E o centro de São Paulo é a mesma coisa. Domingo, por exemplo, no anoitecer, é vazio aqui. E de patinete, no vídeo, fica muito louco, fica muito top as imagens. Mas as pessoas quando vêm não é tão romântico assim. Uma reflexão aqui, só uma troca de ideias mesmo, né? Acho muito louco. E o canal, né? O canal de caminhada e reflexão. E caminhada aqui, de patinete. Tipo voando, né? Aliás, aqui, que é o pátio do colégio onde a cidade foi fundada, tem aquela série, eu gosto de história muito, uma das matérias que eu mais gosto é história. Tem uma série boa aí da grande mídia, que chama-se A Muralha, da Rede Globo, boa. Não é tudo que a Globo faz que é ruim, né? Tem muita coisa boa também. É uma série muito boa, A Muralha. E tá em São Paulo, tem uma parte que eu acho que tem cenas, eu não lembro direito, que tem cenas, eu acho que é aqui no pátio do colégio, sei lá, uma parada assim. Eu sei que tem o cenário sim, porque eles sobem ali de Santos, né, para São Paulo de Piratininga, é isso mesmo, lembrei a parada. Muito louco, né, muito louco, muito louco. Olha o cenário aqui. Na Rua Boa Vista, pátio do colégio. Em 500 anos atrás caminhava-se muita gente aqui já. É o centro da cidade. Isso é uma parada muito louca, né? Você se sentir caminhando na história. O edifício Rolim, à esquerda, que tem um cenário cultural aí de uma parada de terror. Você vai subir nas escadas e transformaram, né? A realidade. Aí, eu tô falando, né? Na mistura da realidade com a ficção, e tem isso na realidade. O edifício Rolim, ele tem ali uma parada cultural de que você vai subindo e tem umas paradas de terror, de medo, de susto. Qualquer dia eu vou lá, vamos ver o preço como é que é. Por quê? Porque teve incidentes lá na vida real que não dá nem para falar aqui, né? Aqui a Catedral da Sé, passamos pelo Apóstolo Paulo, olha lá, o Marco Zero. Essa parada aqui no centro é o Marco Zero, a Catedral da Sé.
A Catedral da Sé que já esteve muito louca. Por isso que tem o policiamento aqui. Bem no centro. E andar de patinete aqui é muito top, rapaziada. Muito top. E mostrar assim o vídeo de patinete fica diferente. Eu vou fazer um vídeo sobre a Praça da Sé aqui, que mudou muito. Eu sempre falo essas paradas porque muita gente não tem essa parada do senso histórico, né? Ela tá só no imediato. Mas a Praça da Sé aqui, ela era toda cercada e ela foi aberta. E tem policiamento para todo lado, como vocês veem, porque aqui já foi... muita gente chamava a Sé 3 anos atrás, 2, 3, 4 anos atrás, de Lândia, porque tava louco mesmo. E eu vivi muitas experiências aí. E é real. Na crise aí das paradas K, a Sé era um cenário, era um dos cenários principais. Repito, esse vídeo aqui é tipo uma conversa mesmo. Tipo, vários assuntos nessa caminhada combina, né? Até com a patinete. É tipo um devaneio entre a realidade e a ficção. E a nossa vida é assim, né? A gente romanceia, a gente viaja, a gente mistura a realidade com a ficção. E a nossa vida real é assim, nos relacionamentos, nas paixões. A pessoa viaja, pensa que a vida é uma coisa, acaba caindo, vendo que a vida é outra coisa. Então, essa parada, viajar mentalmente, ela é a vida real. Nossa, parece que eu tô até embaralhando todas as ideias aqui, né? Parece que eu tô embaralhando as ideias aqui. Parece que eu tô viajando muito. Mas a vida é isso. Essa é uma questão. Essa é uma reflexão. A vida é isso. A vida não é lógica. A vida, ela não segue uma sequência do jeito, por exemplo, que a gente quer. É tudo certinho, é tudo errado, não. É o certo e o errado, o bem e o mal, uma mistura, um amálgama de coisas que acontecem. A gente controla algumas, outras não. A gente sofre, a gente é feliz. E, eu andando aqui é a Avenida Liberdade. Vendo no vídeo é uma coisa, vindo aqui, andando aqui, por exemplo, sozinho ainda, eu estou sozinho aqui, mas essa é a parada de fazer vídeo que eu gosto. Tipo, eu não estou sozinho, eu estou conversando com você agora que assiste este vídeo. Isso, e eu estou conversando mesmo, não é brincadeira, não é... Parece uma viagem, mas é real. Quando eu falo aqui, enquanto eu falo, eu estou pensando nas pessoas que veem o vídeo. E eu sei que eu estou conversando com você. A gente conversa sozinho e conversa com os outros. E neste vídeo eu faço os dois. Converso comigo mesmo e converso com você que assiste esse vídeo. E se você está gostando dessa viagem que eu estou fazendo aqui, flutuando de patinete, viajando mentalmente, conversando sobre a ficção e a realidade, que é, aliás, a temática do filme Matrix, que para mim, na ficção científica, é o maior filme de todos os tempos. Não é Star Wars, não é Blade Runner, mas sim Matrix. E se você concorda ou discorda, pode deixar a sua opinião nos comentários, porque ela é livre. Aliás, se você está gostando, deixa a curtida, se inscreve, comenta. Porque a realidade é a realidade e a vida é isso. A vida é uma mistura do real com o irreal, porque mal a gente sabe o que é o real e o que é o irreal, e a gente mistura tudo. Quem não faz isso, né? E neste tempo que nós vivemos, tempos de narrativas, né? Isso deixa a sociedade mais confusa ainda. E a realidade é a realidade, né? Uma parada interessante
é que às vezes a gente tem até uma música, eu lembro do Evanescence, lembrei agora, isso aqui não tem roteiro, não tem roteiro. Tem uma parte de uma música do Evanescence que chama a música é Going Wonder. Going Wonder, é isso mesmo. Que ela fala assim, misturando os meus pensamentos, não sabendo como a diferença entre o real e o irreal. É a Emily, né? Eu gosto ainda. O Evanescence é uma banda fantástica. Escute essa música traduzida, legendado. Faz parte da temática, aliás, que eu tô falando aqui. É a mistura do irreal com o irreal. Eu não sei onde eu tô. É Going Wonder, né? A música ali, cantada, né? Pela Emily. Ela é uma mulher belíssima, nossa. A Emily, do Evanescence. E a realidade é a realidade, né? E é uma parada interessante aqui. Estou aqui na Liberdade. Aí, mudando totalmente de assunto. Viajei aqui mentalmente, conversando aqui. Aliás, se você andasse comigo aqui, essas ideias que eu curto. Eu não curto ideia formal. Não curto. Gosto de trocar ideia assim livremente mesmo. Parece mais real, né? No nosso mundo que é tão irreal, tão insincero, no mundo como este. Eu gosto do real. E a liberdade aqui, ó, a iluminação. Aí já mudando totalmente de assunto. Ó, como a iluminação noturna, ela chama atenção. Aqui é domingo, né? Então teve, acho que feira aqui. Acho não, tenho certeza. Teve ali uma parada, por isso que tá bem sujo, aliás. Teve feira, tem as comidinhas. E olha a iluminação. Eu sempre falo dessa parada, que a iluminação muda o jogo. Que a iluminação, ela faz a coisa ficar diferente. E eu falo e comprovo. Ó, como a iluminação deixa a parada mais bonita. E olha aqui, tem feira, né? Ó, por isso que tá cheio. Olha como fica mais atraente. E tá bem sujo por causa da feira, né? Tem uma ciclovia aqui, mas fica ocupada, né? As pessoas. É a Rua Galvão Bueno aqui. Aliás, eu tenho bastante experiência aqui. Eu procurava emprego lá no fundão que tem a Força Sindical. Já vim de madrugada aqui. Mais de uma década passada. Mais. Eu procurava emprego ali na Força Sindical de manhã. Eu lembro até um dia que eu vim cedinho, tava um frio do caramba. Eu tava com pouca blusa. E como fica louco aqui, hein? Rua Galvão Bueno. E com uma iluminação fica top, por isso que eu falo. Imaginem se não houvesse essas luminárias aí. Imaginem se não houvesse. Será que teria tanta gente assim? Não teria. E é claro que tem uma parada que é um local cultural, tradicional, japonês. E também tem perdido, né? Se fala muito aí que a liberdade é cada dia menos japonesa. Muitos também imigrantes chineses, muitos. E muitos também coreanos. E tem tailandês também. Tem até um restaurante tailandês. Não, deve ter vários. Então, uma parada asiática. Cada vez menos assim a predominância japonesa. Asiática. E pelas coisas como andam, os chineses estão vindo forte para cá. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? E é muito bacana, na minha visão, ter comidas assim, as tradições aí japonesa, chinesa, de outros países também asiáticos, mas tradicionalmente falando, a realidade é o local da culinária e tradição japonesa.
Aliás, eu tenho uma experiência top aqui, lá no fundo, ó, de novo aqui na Avenida Liberdade. Eu já comi uma comida chinesa, tinha rins, tinha umas comidas assim cabulosas. E o cardápio estava todo escrito em chinês, eu acho que só era frequentado por chinês. Aí eu apontei lá, peguei a comida, estava boa, era a carne, boa, comida chinesa eu acho que é bacana. Só que tem umas comidas diferentes, aquelas mais brutas, aí já é outra parada. Eu comi, achei bacana, mas foi difícil para pagar, foi difícil para se comunicar ali, mas acabou dando certo. Isso mostra o que é São Paulo, né? Mostra o que é São Paulo. E cada dia mais tem vindo muitos chineses e criando-se uma comunidade grande de chineses aqui, na cidade de São Paulo e nos arredores, né? O bairro, será? Tem vários bairros, mas falam que o Bom Retiro, tem alguns bairros aí, não vou falar exatamente não. Tem comunidade coreana também, né? Ó, a Praça da Sé aqui. Aqui tem uma ciclovia, só que ela tá onde tá essa barraca à esquerda. Vou na moralzinha aqui. E tá tendo, né, uns eventos. São Paulo, nessa parte aí, eu acho que em relação ao Brasil não é inigualável, né? Muito evento, muita coisa para fazer mesmo, qualquer dia. E é a grande cidade, né, do Brasil. É a megalópole, onde tudo acontece e onde tudo é possível. E onde muitas aventuras são possíveis. A realidade é a realidade. Olha quanto policiamento. Olha quanto policiamento. Às vezes as pessoas falam assim a respeito da questão da segurança. O que tem trazido a segurança mesmo é o policiamento massivo, extenso, intenso. Eu mesmo tive experiências aqui que eu já vi uns malucos que perderam aí perderam suas coisas aí, falaram para a polícia, mas aí os caras já tinham vazado. Nem era o assunto, mas sempre falam um pouco sempre falam, né, dessa parada da violência, mas o centro, a realidade é que nesse último ano, né, 2025, e começou nos anos anteriores já, mas policiamento intenso mesmo, hein? Intenso, intenso, intenso. Eu mesmo tenho muitos vídeos que cavalaria, assim, parece até um exército nas ruas. A realidade é a realidade. Aqui no centro de São Paulo, de patinete, eu achei que a iluminação desse vídeo ficou uma das melhores que eu já fiz. A realidade é a realidade.